Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. E o nosso livro da vez é Porque Ninguém Me Disse Isso Antes. É o livro da doutora Julie Smith. Inteligente, perspicaz e calorosa, a doutora Julie Smith é a amiga sábia de que todos nós precisamos. Quem disse isso? Lori, do outro livro que a gente terminou esses dias. Para quem não assistiu a live da semana passada, eu vou falar aqui para vocês rapidinho, que é sobre o desânimo. E hoje nós vamos para a segunda parte, que é sobre a motivação. Oi, amiga. Oi, amiga. Tudo bem? Nossa, a internet aqui estava muito ruim, aí eu tive que... Mas agora ficou boa. Bem curtinha essa parte, né? Tranquilinha. Uma coisa me dada na outra. Tranquilinha, eu achei. Numa sentada, eu li. Sim, muito tranquila. Muito tranquila. E é porque é isso, né? A motivação é um tema assim que a gente... Às vezes a gente acha que é tão complexo e ao mesmo tempo ele é muito simples, né? Sim. Aquela treino. frase, né? É um treino, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, não, eu ia falar assim, ó. Aquela frase, né? Que motivação é igual banho, você tem que tomar todo dia para manter, né? Higienizado seu corpo. É isso, motivação é isso. As pessoas ficam esperando um negócio tão do outro mundo, né? Um de fora, negócio que você acorda. Eu acho que tem muito essa coisa das pessoas esperar de fora algo, e na realidade é um movimento nosso, individual. Tem os estímulos, né? Sim. Mas eles não são suficientes, porque o que estimula uma pessoa não estimula a outra. E o que é bom para mim nesse momento não é daqui a alguns dias. Então, é a sacada aí dessa segunda parte do livro, a gente conseguir entender o que nos motiva hoje e como manter e como fazer com que isso que é motivo para a gente levantar, fazer as coisas e trabalhar, se exercitar, seja alimentado, que a gente esteja sempre revendo, né? E uma outra coisa também que eu senti bastante aqui dessa parte é essa questão de que as pessoas das metas, né? Das pessoas estarem sempre traçando coisas sem se desafiando, mas se desafiando de uma maneira exagerada, né? Então, por exemplo, grandes expectativas. Então, às vezes a gente, quando ela fala aqui dos pequenos passos, às vezes é isso que a gente precisa. Um passo de cada vez, mas está sempre progredindo. Fazendo isso, né? Até para não se perder, tanto que ela fala no capítulo 6, que é a primeira parte dessa parte, da parte 2, compreendendo a motivação. Da procrastinação, que eu acho que é muito interessante, a diferença da procrastinação para a anedonia, eu acho que é legal a gente falar, porque a gente vê bastante gente falando de procrastinação, né, de falta de motivação, de não conseguir ter uma constância nas atividades e tudo mais, ou às vezes a pessoa fala, eu nunca tenho mesmo, essa coisa bem... Eu tô sempre com preguiça. Sempre preguiça, sempre... E ela comenta aqui nesse capítulo a importância de investigar o todo, né? Se não tem questões biológicas, por exemplo, uma anemia, algumas outras questões que também deixam a gente sem essa energia, né? Algum distúrbio, né? Alguma coisa assim que o médico pode te ajudar a orientar melhor. Aí tem que ver essas questões emocionais, né? Porque pode ser o início de uma depressão. Sim. Então, assim, é muito importante entender isso. Se você nunca tem, né, uma vontade de realizar as coisas, ou de vez em quando, ou é sempre que não tem. Qual que é a situação, né? Qual é a situação sua? É aquilo que ela fala. Nossa, e a hora que eu tava lendo, eu me vi muito nisso. Eu perdi a paciência com o Instagram, com a internet, assim, a única coisa que eu tenho, você ainda faz bem mais que eu, nossa, você é ativa ainda. Eu posto alguma...
Eu posto alguma coisa nos stories quando eu tô muito afim, mas vídeo, assim, eu falando, eu já não faço mais há um bom tempo, porque eu passei a ficar preguiçosa com o Instagram. Mas, na verdade, quando eu fui ler aqui, eu entendi que eu perdi o gosto. Sim. Era uma coisa que eu gostava de fazer, mas se transformou numa obrigação, né? Naquele negócio pesado que você... E outra, né? Um tal de as pessoas falarem, você precisa fazer assim, você precisa fazer assado. Tem que ser todo dia. O melhor horário é tal horário. Aí essas coisas, elas vão limitando a nossa vontade. Então, hoje, eu sinto que, assim, pelo que eu li aqui, do que ela falou, quando as pessoas entendem o melhor horário para ela fazer aquilo, dentro dos exercícios que ela poderia fazer, aquele que é mais agradável para ela. Então, quando ela vai fazendo essas escolhas, ela vai abrindo diminuindo a procrastinação. Sim. Porque o que ela conta aqui pra gente, que é uma coisa que a gente vem falando, inclusive desde o livro anterior, é o quanto o cérebro nosso presta atenção o tempo inteiro com o que o nosso corpo está falando. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com o corpo, o sentir e a mente, né? Criando novos hábitos para tudo isso, né? Que é essa coisa de novos hábitos, novas formas de estar colocando isso para que teu corpo entenda aquilo que você está escolhendo agora. E não ficar esperando, como ela coloca aqui, que você vai estar sentindo sempre favorável para aquele movimento, né? Porque ela... Quando ela fala a diferença aqui da anedonia, né, ela coloca isso, que a anedonia, ela realmente vem de um estado corporal ruim. Sim. Ou seja, você tem alguma coisa adoecida ali. Então, se você tá com uma gripe forte, provavelmente você não vai ter a disposição corporal para fazer isso. Então, você fica mesmo nesse incluso, querendo ficar quietinho, porque é o que o teu corpo está pedindo. E aí, a gente não aconselha, porque tem gente que fala assim, vai que você melhora no caminho, né? Dependendo do que você tem, não vai melhorar. Eu não aconselho. Porque se você está resfriada e o seu corpo está pedindo para você ficar repousando, né? Esperar passar esse estágio, como que você ia enfrentar uma corrida, uma bicicleta, um negócio vai... Então, a gente precisa... Por isso que é importante a gente entender mesmo quais são os sinais do corpo. Exato. Porque aquilo ali não é só o que você está sentindo emocionalmente, é físico. E às vezes você acha que está tudo bem. Eu lembro que quando eu tive Covid, nos primeiros dias, eu achava que estava tudo bem. E eu ia lá, fazia as coisas, não sei o quê. Menina, mas isso, quando caiu assim, quando entrou naqueles dias, todo mundo falava que eu me arrependi tanto de ter abusado, porque a impressão que eu tinha é que aquele abuso ali... tirou mais ainda a tua energia de tudo. Não, me piorou. Então, eu acho que quando a gente está com alguma coisa física real ali, né, um vírus, alguma coisa assim, não adianta, né? Então, entender essa diferença é muito importante para saber se você realmente está procrastinando ou se você precisa parar. Né? Ou se você está doente. É essa diferença que ela coloca aqui, né? Para compreender a falta de motivação, o que é que está acontecendo por trás disso. Estou adoecida, estou procrastinando. Meus pacientes, eles sempre querem uma solução para procrastinação, né? Só, procrastino muito, deixo muito para a última hora. Eu também sou assim. Gente, eu sou ariana, TDAH, né? Procrastinar assim, eu nunca entrego atrasado. Mas procrastinar é meu nome.
Eu sempre falo, sim, Greta, eu não sou mentirosa. Eu vou te dar um exemplo real. Eu tô me matando essa semana para fazer meus planos de aula e os meus planejamentos. Porque eu começo minha aula segunda-feira. Então, eu tô me matando. Quer dizer, procrastinei nas férias, fui fazer outras coisas. E tudo bem, eu entendo que eu funciono assim e tá tudo bem. Porque eu não sou ansiosa, eu não sou ansiosa assim. Eu não fico desesperada por estar atrasada. É que esse é o grande ponto, né? Ela até fala aqui, quando você se percebe na procrastinação, para você não entrar nesse ciclo de ansiedade que vai deixar você pior e não vai fazer você sair, né? Não, e aí você eu tô tem aqui, motivação para nada. É subir isso e falar, peraí, então eu quero fazer diferente. Aí você manda essa informação pro seu cérebro e você vai começando a fazer diferente. Eu tô aqui pensando que ainda tem 4 dias. Eu falo assim, gente, vai dar tempo, eu tenho 4 dias para terminar. E aí eu consigo ir fazendo, entendeu? E eu tô fazendo. Eu faço todo santo dia, desde que, né? Passo a passo. Só que eu não fico desesperada, As dicas um pouco sobre isso, né? Gente, só para vocês entenderem esse capítulo, o que ela quer dizer? Que não é que você não, se você não tem motivação, é porque você nunca vai ter, tá? Porque ela não é uma coisa que nasce com a gente. Ela é uma coisa que a gente tem que ter o hábito de. Senão a gente nunca vai sair desse lugar. Vai mesmo porque ninguém nasce com motivo para alguma coisa. A gente descobre um motivo. Entende isso. Porque tem muita gente que fala isso. Eu sou assim mesmo, não vou mudar. Eu sempre fui assim. Peraí, você quer fazer diferente? Cria esse hábito diferente. Né? Porque o que ela traz, isso é bem claro. Que se você não fizer nada, vai alimentar esse nada e não vai mudar. Eu acho que a tradução mais simples, assim, que a motivação é motivo para ação. É um motivo que você tem para fazer. Então, você não está fazendo, é porque você não está com o motivo certo. Provavelmente você não está enxergando o que realmente faz sentido para você fazer aquilo. Então, eu entendo isso na questão da própria dieta, né? Assim, eu tenho muita dificuldade físico, um monte de coisa, de me manter na dieta. E eu sinto que é porque eu não encontro assim motivos reais, porque aparência não é uma coisa que me pega muito. A questão dos meus exames estarem bons, sabe essas coisas assim? Então, muitas vezes a gente só vai se movimentar para alguma coisa quando tá com um diabetes alto, uma hipertensão. Quando adoece. Infelizmente, porque aí dá motivo. Falando sobre essa questão de alimentação e o próprio exercício físico, eu fico também pensando muito, eu procrastino nessas áreas, mas o que me pega é pensar no meu futuro. Quanto tempo ainda quero viver com mais saúde? Aí me dá mais um pouco de motivação. Aí é onde falou, opa, peraí. Porque agora parece que tá tudo certo, porque também não me incomoda a minha aparência, não tem nenhum problema nos meus exames, tá tudo certo. Mas eu fico pensando, mas o que eu tô fazendo hoje pensando quanto eu ainda quero viver? Esse exercício é importante, porque... É uma forma de você motivar, né? Ter uma ação Uma falha nos exames que eu vejo é que é assim, né? O fato de estar tudo bem, porque o exame é uma foto do presente. Ele ele não indica o futuro. Porém, tem umas margens ali, porque a referência, né? Dependendo de onde você estiver na sua referência, ele vai estar indicando que é alguma coisa. E outra, né? A gente tem a própria forma como a gente faz as coisas e como os nossos familiares são, porque tem muita coisa dentro desse aspecto que envolve aquilo que nós herdamos, né? Como herança mesmo. Herança genética e herança comportamental, né? Sim. Porque se eu me alimento como os meus familiares se alimentam e eles estão de tal forma, a probabilidade eu estar como eu estar. Sim. Vamos para falando em alimento, vamos para o capítulo 7. Falando em alimento, como alimentar o sentimento de O que eu ia falar agora? Como a gente então, esse sentimento de motivação? A gente já até falou um pouquinho, né? O exercício físico, que ela fala que é movimentar o corpo, que é muito importante. A gente sabe que é importante, exatamente pelas questões neurocerebrais,
pela questão da dopamina, tudo isso que a gente já vem falando aí em algumas lives. Então, movimentar o corpo, manter um objetivo em mente, que também um pouco do que a gente acabou de falar, qual é o motivo que eu tenho para agir dessa forma, né? Outra coisa que ela fala aqui que eu acho que é extremamente importante é começar aos poucos. Por quê? Porque senão você vai se frustrar. Né? Se você tem um objetivo muito alto, eu nunca vou andar. De repente eu quero andar, sei lá, quantos quilômetros. Quero correr. Um objetivo muito alto. Não vou ficar bem. Ou vou já correr. Não. Vamos começar aos poucos. Então, tudo é uma questão de passo a passo. É isso que ela traz assim como dica, né? O que mais? Resistir à tentação. Nossa, esse aqui, Greta, eu fico... Isso aqui eu preciso comentar um negócio que as meninas ouçam aqui depois. Quando eu comecei a frequentar o salão da Roberta, logo que eu comecei a frequentar lá, ela tinha um grupo, tipo, do verão, sabe? Pra uma motivar a outra a emagrecer. Acho que faz uns 6 anos que eu tô no grupo. Acho que faz uns 6 anos que eu tô no grupo, ninguém emagrece. Enfim. Mas é muito interessante porque a gente vai e volta nesse grupo com as mesmas intenções, né? Sim. E uma coisa que a gente estava conversando esses dias era exatamente sobre isso, sobre não ter em casa aquilo que é muito tentador pra gente. Tipo, se tiver, então, você vai comer. Sim, porque come. Né? E é isso mesmo. Quando evite a tentação. Eu fiz um curso, né, sobre TCC para emagrecimento, que foi assim muito legal mesmo, mas também me fez enxergar o quanto que não é fácil para as pessoas, né, conseguirem fazer, porque as tentações realmente são que assim, nosso corpo ele vai sempre preferir a zona de conforto, né? Você ficar deitado, o sedentarismo, né? É o que porque fazer exercícios exige do nosso sistema nervoso uma atuação, né? Uma atuação cerebral. Então, claro que o equilíbrio do corpo né? Você ficar ali de boa na lagoa. Porém, ele precisa do movimento para distribuir os hormônios bons pelo corpo e você não se abater com aquilo. Então, esse negócio da tentação, de ter em casa, né, de ter o chocolate em casa, isso é fato, gente. Ou de se manter ali, né, no colchão ou no sofá, assistindo aquela série. Duas coisas que eu vejo que são importantes para resistir à tentação. É não comprar, né, as coisas que realmente te fazem comer e não deixar de ter à mão aquilo que você precisa para fazer o que você precisa fazer. Então, por exemplo, se o meu notebook estiver fechado dentro da minha bolsa, eu vou ter muito mais dificuldade para começar o meu trabalho, porque eu vou olhar para aquilo e vou falar assim, nossa, eu tenho que pegar meu computador, montar, né, eu tenho que ter um lugar para trabalhar. Agora, se eu já tenho lá o computador montado lá, é muito mais fácil entrar e começar. Já é isso aí. Se para eu ir para academia, eu tenho que pensar que roupa que eu vou, né? Já deixo minha roupa ali, meu tênis no jeito. Então, gente, essas coisas faz com que você resista à tentação. Tanto que ela fala, deixa o celular longe, porque se você tem essa preguiça e fica na cama, deixa o celular longe. Porque a hora que ele tocar, você vai ter que levantar. Não, agora eu vou levantar e vou. Porque acho que eu já falei isso aqui. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir para quem está escutando a gente pela primeira vez. Soneca é a pior coisa que inventaram no nosso sistema. É a pior coisa. Exato. Soneca é um absurdo, tá? Que inventaram pra gente. É uma ilusão de que você vai dormir mais, porque a partir do momento que você foi despertado, o seu acabou. Aqueles 10 minutos que você fica ali, é só enrolação. Agora, né? Quanto mais enrola, mais fica. Tá, eu entendo que tem algumas pessoas que precisam desses 10 minutos para tomar coragem, para nananá. Beleza, eu acho que uns 5, 10 minutinhos ali de soneca para você
Mas você achar que você vai ficar desligando a soneca 1 hora, acabou, aquela 1 hora virou uma desgraça, só hormônios ruins, cortisol. Só procrastina mesmo. Só estresse no corpo. Então, isso também é uma coisa. Se você quer acordar 9 horas, coloque para despertar às 9 horas. Não adianta você pôr para despertar 8h30 e ficar meia hora para levantar. Né? Então, é uma outra coisa também que vem aqui desse... Já levanto, já tomo um banho gelado, que nem eu. Banho gelado eu não tomo, mas... Nossa, nesse calor dele até dá, vai. Não, depende. Aqui em Assis, bem cedinho ainda a água é gelada. Mas eu não gosto de água gelada. Eu sempre começo com a quente, depois eu ando pra gelar. Mas o calor tá demais, né, amiga? Fala sério. Demais. Outro então vamos lá. Mudar sua relação com o fracasso. Mudar a sua relação com o fracasso. Nossa, isso é tão importante. Isso o que é o fracasso para você, né? A crença que você tem disso. Não consigo. Já tentei não sei quantas vezes. Já tentou, foi outra época. É sempre preso na negação, na autocrítica, na autocobrança. E aí isso só vai te levar para o fracasso de novo. Muda, vira chave, muda a forma de você falar, inclusive. Eu falo muito isso para meus pacientes. É impressionante quando você muda a forma de você falar, é a mesma coisa, mas quando você muda a forma de você falar com palavras diferentes, em vez de dizer eu não consigo, eu ainda não consigo, mas eu vou. Eu ainda não consegui. Eu ainda. Também é importante. É impressionante como muda. Né? Porque porque você está dizendo para sua mente que é possível. Agora, quando você fala, eu não consigo. Eu nunca consegui, eu sou assim mesmo. Eu não dou conta. Para mim não dá. Você está colocando na sua cabeça de que você nunca vai dar conta mesmo. Melhor falar tudo começa aqui, gente. Tudo começa na mente. Impressionante. Aí ela fala sobre mente, né? Quando não temos consciência da nossa autocrítica e do impacto que ela tem no nosso medo do fracasso e na nossa motivação, é muito mais difícil motivar, porque ela está falando exatamente isso, né? Que a gente tem uma tendência de ficar nesse lugar, né? De que é fracassado, de que não consegue. Sim. Então, olhar para isso, né? Como uma autocrítica, entender que o que realmente bate quando isso acontece, né? Que emoções estão ligadas a isso. O que você acha que um fracasso revela que você é uma pessoa inadequada. Porque, gente, fracassar faz parte. Tem gente que não gosta nem de usar essa palavra. Que livro que nós lemos lá, O Mito do Normal, né? Mito do Normal. Que ele falava que o livro trazia pra gente não usar a palavra fracasso. Né? Porque fracasso... dá a sensação isso, né? de que não vai ter não jeito tem jeito, pra gente usar, né, enxergar como um erro, um que não como que eu deu posso certo, com isso, mas que é possível isso. Ter outras chances, né? Aí tem a caixa de ferramentas. E aí, a partir do momento que você identifica com essa crença que você tem com relação ao fracasso, observar isso para ver onde isso te leva, e ter um olhar de compaixão, de bondade, de respeito com você mesmo. E olhar para o que você precisa fazer. Então, por exemplo, se eu não consigo fazer isso, se eu sinto que não é para mim isso, o que eu poderia estar fazendo, mudando na minha vida, aprendendo, para que isso pare de se repetir, né? Então, se eu entro na academia e não paro na academia, o que acontece com isso? Será que não é porque não é o ambiente que eu gostaria de estar? Será que se eu fosse para uma caminhada ao ar livre, ou fosse para um outro tipo de atividade, ou em outra... Ou até outra academia, que às vezes eu já escutei pessoas falar que já foi para diversas. Sim. Tipo, entra numa academia, sai, não se sente confortável de chamar um instrutor para ajudar. Sabe, aquela pessoa que precisa quebrar vários tabus para... Então, ela não vai conseguir sozinha, né? Então, sim, eu sempre aconselho, mas não muda de academia, não. Leva alguém com você, então chama uma amiga. Leva alguém, chama. Faz amizade com alguém. Faz alguma coisa aí sem sair da academia. Não vamos sair da academia agora. Mas, às vezes, não é academia realmente. É o tipo de atividade.
Então, porque eu vejo assim, ó, que eu sinto que as pessoas não precisa ter problema com desistir. Eu não sou o tipo de pessoa que, claro que não. Desistir não é o problema. O problema, gente. O problema é viver esse ciclo da desistência. Né? E reclamar o tempo todo. Nunca vai, nunca consegue, nunca termina, porque isso só alimenta a ideia de que não é possível. Né? Então, persistir, eu já desisti, eu comecei uma faculdade, não deu certo, eu desisti. Comecei outra faculdade, não deu certo, desisti. Agora, eu vou refletir melhor na escolha que eu vou fazer. E aí, se eu entrar, eu vou me propor aí até o fim com isso. Vou me trabalhar para isso. Tem alguma coisa que a tua mente precisa entender que você termina. Né? Eu acho que é muito interessante quando a gente para pensar o que nos trava em algumas situações e mergulhar um pouco nisso, por isso que é importante a terapia, né? Porque aí você mergulha no que está te travando para entender de onde vem tudo isso. E se você vai querer realmente fazer alguma mudança para que isso não fique se repetindo de novo. Faculdade vai ter prova, vai ter trabalho em grupo, vai ter fala oral, vai ter um monte de coisa que às vezes a pessoa não está nem um pouco afim de encarar. Mas como que ela vai encarar isso? Porque o mundo é esse, entendeu? Você tem que se posicionar em algum momento. Isso. Então não dá para fugir disso a vida inteira. Aí que eu gosto bastante da TCC. Porque a TCC, ela meio que dá uma insistida no... né? Tentar. Não, né? Vamos fazer isso. E aí a pessoa vai, né, um passinho de cada vez, aí quando você vê, ela tá lá. Sim. Próximo é como fazer algo mesmo sem vontade. Você conhece o Marcelo Herrera? Sim, claro. E a história dele? Sim, também. Marcelo, Danil. Saudade dos dois. Sim. Eu lembro quando ele é um palestrante, assim, que eu tiro uma pessoa maravilhosa. Da Nilceia, né? Assim, eu fui colega de trabalho dele. E a Nilceia, a gente fez aquela troca, lembra que eu contei? Eu tava em Lins, eu fui para Lins e ela foi para Bauru. Eu fui para Lins no lugar dela e ela foi para Bauru no meu lugar. Foi bem, só que a gente não sabia. Tem um carinho muito grande pelos dois. Nossa, são dois maravilhosos. Eu lembrei dele porque ele falava que ele não falava um A em público. E hoje o palestrante... Que ele entrou na psicologia com a intenção de quebrar essa insegurança. Nossa, a história dele é maravilhosa. E ele é uma das melhores pessoas que eu conheço para falar sobre alguma coisa. Maravilhoso. Uma propriedade, né? Porque ele viveu isso. E ele fala que toda vez que ele vai entrar na época, né, que a gente conversava mais, ele falava assim, para dar aula eu já não sinto mais isso, mas quando eu subo num lugar, num palco, assim, que eu vejo aquele monte de gente, já me dá um negocinho, porque eu sou tímido, mas eu vou e faço, porque eu ensinei o cérebro a entender isso, né? Muito legal. É uma graça, os dois, é verdade. E aí eu acho que é isso. Né? Só que ele tinha uma coisa, né? Ele enxergava os motivos, porque ele queria muito ser bem sucedido na vida, então ele tinha uma razão. Né? Agora eu fico pensando aqui nesse... Só que cada um tem que achar a sua razão. Mas aqui, ó, como fazer algo mesmo sem vontade? Aí é mais difícil, né, Greta? Você tem um motivo, mas você não tem a vontade. Porque eu penso assim, né, que a maioria das coisas que a gente procrastina é porque a gente não está com vontade de fazer. Aí, às vezes, a gente não vê o sentido de fazer. E essa busca do sentido que é importante. E quando você, mesmo assim, não tem vontade, é tentar buscar esse sentido de alguma maneira, né? E fazer sem vontade mesmo, gente. É fazer... Tem dia que eu não tenho vontade de fazer um monte de... Exato. Eu falo isso direto aqui para os meus também. Você pensa que eu gostaria de lavar a louça todo dia? Não, mas tem que lavar. Você pensa que eu gostaria de trabalhar todo dia mesmo? Então, eu amo meu trabalho? Olha só, quando a gente não pensa, porque eu não gosto de serviço de casa, nunca gostei. Sim. Só que eu não penso sobre isso. Eu olho para aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu só vou e faço. Eu não fico pensando, nossa, odeio. Nossa, estou fazendo uma coisa que eu odeio. Não, é só fazer.
Então tem hora que a gente não tem que ficar pensando no que é que, né, de ficar pensando, nossa, eu queria estar numa praia, não é, tem hora que não é para pensar nisso, tem hora que é só, ó, eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Eu faço. E como muda quando você para com tudo isso, né? Você sabe que isso aí é uma coisa que é do prontuário dos pacientes, ou coisa chata, mesmo porque é chato, Greta. Sim. É a coisa acho que mais chata do nosso trabalho, é a atualização de prontuário. Ontem eu descobri que tem um site, chama Sim, peraí que eu vou olhar, eu coloquei aqui, chama Sintropia. Menina, sabe o que você faz? Chama Sintropia. Ele custa R$49 por mês. E você tem sigilo, tudo belezinha. Você tem lá seu login e tal. E aí você entra e coloca os dados do prontuário do paciente e você tem que ir alimentando com a história do paciente. Então, acho que o mais difícil é a primeira vez que você vai fazer, porque você tem que ir fazendo esses registros anteriores, se é um paciente que você já tem há algum tempo. Só que você não faz o prontuário, você vai colocando as anotações do seu atendimento. Você vai colocando lá o que aconteceu naquele dia, o que ele apresentou. Pontua. Igual você faz quando você anota antes de... Porque eu faço anotações, depois eu transformo na evolução. É uma IA, e aí o próprio site transforma isso em prontuário, te dá sugestões de nosso trabalho. Se evoluiu, se não evoluiu, te dá, claro Legal. Que você tem que olhar aquilo, né, para ver quais são, como mesmo. Toda IA, né? Sim. Mas incrível, eu falei, como compensa. Para quem Legal. Tem vários pacientes, assim, né, e precisa, já coloca ali algumas que você pode digitar, sabe? Você pode ir lá e digitar, falar, olha, hoje a sessão foi assim, 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 demonstrou isso, isso, isso. Olha, que legal. Maravilhoso. E já fica ali, já tem já dá toda a evolução, dicas, né? Ela não conseguiu explicar tudo, mas pelo que eu entendi, você coloca até qual é a sua linha, né, de terapia para IA trabalhar com essa linha. Sensacional, né? Como que a tecnologia... Tem muita coisa que vem para agregar, gente, é saber usar, né? A barreira da dor. Isso. O que ela traz também, nessa primeira parte, com relação à ação contrária, né? É importante a gente entender esse processo. Ela fala de novo da atenção plena. Porque a atenção plena é essa consciência do que você precisa fazer agora. E tem que fazer mesmo corpo, né? Como está seu corpo, olhar para isso, quais são as experiências, quais são os pensamentos, as emoções com relação a isso que você não quer fazer. Né? Então, os motivos que te levam a não querer fazer de fato, para você investigar um pouco essas questões que ela trabalha, que eu acho que é bem importante aqui, tá? E aqui na barreira da dor, né, que também tem muito a ver com criar novos hábitos. Então, assim, é entender o que te traz essa dor para criar novos hábitos naquilo que você precisa fazer. É enfrentamento. É porque a dor, ela é mesmo uma barreira, né? Na verdade... ela é uma desculpa muito fácil para a gente não seguir em frente, né? Então, aquele entender qual é essa dor, né, Dani? Entender qual é essa dor. Como que eu vou derrubar essa barreira Sim. se eu não consigo nem saber de onde ela vem, né? Isso. Então, eu acho que é isso que ela coloca aqui. Que você só consegue sair disso, parar de patinar nesse lugar, quando você realmente enfrenta. Quando você realmente vai atrás daquilo que está te causando, ou que vai melhorar a sua dor. Desconforto. Né? Ali, né? Que está te causando desconforto. Retirar aquilo que está te causando desconforto, às vezes não é possível. Né? Olha, por exemplo, se eu fosse pensar no meu problema de coluna, na minha dor na coluna, para me exercitar, eu não iria nem um dia. Só que só que daí eu me lembro que a falta de exercício piora a sua dor na coluna. Eu vou falar.
Então, aqui ela dá algumas dicas de como criar novos hábitos, que é muito importante. Então, tornar o novo comportamento tão fácil de fazer quanto possível. Preparar um ambiente para que você faça de maneira clara. Fazer planos claros e objetivos, lembretes, né, se for necessário. Recompensas a curto prazo. Achei isso muito bacana. Ai, a gente sempre fala isso. Tem uma forma de você... Olha, que legal, consegui mais um pouco hoje, né? E olhar para isso, né? Dar valor para isso. Olha, aí entra a importância do diário, Greta. Sim. Ela fala aqui do diário, né? Aí que entra bastante a importância do diário, porque o diário é uma coisa que muitos pacientes sabotam e não fazem, mas eu sempre cobro. Quando você anota tudo, como foi seu dia, o que você sentiu, o que você não gostou, quando você faz essa análise do seu dia, e você faz essas breves anotações, além de você rever seu dia, entender e tal, ainda tem a questão de você se lembrar quando você vai para terapia. Se lembrar dali. Também, peraí. O que aconteceu durante a semana que eu não consegui nenhum dia fazer o exercício? Deixa eu rever. Olha lá no diário. Porque às vezes você vem com uma culpa. E aí, quando você olha o seu diário, resgata essas coisas, você vai analisando e entendendo, né? Fala, poxa, né? Eu não fiz porque meu dia foi muito mais difícil, porque eu tive... Então, porque também você consegue planejar. O que eu posso fazer com um dia muito difícil para não deixar de ir na academia, para não deixar de me alimentar direito, porque você só vai conseguir entender isso se você revisitar essas coisas, se você não anotar. E outra coisa importante, o diário, ele não é... Tem muita gente que acaba escrevendo só as coisas ruins que sentiu. Não. E depois traz para terapia. Não escrevam só as coisas ruins. Diário. A escrita é terapêutica. É legal você... Exatamente. Ele é terapêutico em todos os sentidos. Inclusive, escreva o que você sentiu de coisa boa. Como foi sentir aquilo? Porque a hora que você relê, você vê que o ruim não é o todo. E o bom também não é o todo, mas tudo faz parte. E é muito bacana quando você vê o seu funcionamento com relação a tudo isso, né? E que uma coisa não anula a outra. Não anula a outra. Que o fato de uma coisa ruim acontecer não anula todas as outras boas que aconteceram. Que a gente pode sentir cada coisa, mas que elas não anulam. A sua vida não virou um problema porque alguma coisa ruim aconteceu. Isso. O próximo é como persistir a longo prazo. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas tem uma parte aqui que eu achei muito bacana do que ela traz, é com relação ao nosso cérebro. Se a gente acha que ficar nas redes sociais é descansar o cérebro, nós estamos muito enganados. Todo mundo, gente! O cérebro não descansa nas redes sociais. Estou cansada de ouvir de pessoas falando. Aí eu vou na cama para descansar e fico lá só coisa na tela, assim, ó. Você não está descansando a sua mente fazendo isso. E aqui ela fala exatamente sobre isso também. Como descansar o nosso cérebro não é ficar nas redes sociais. Não é ficar na tela. Aí ela fala, gente, sai ao ar livre, vai respirar, vai ver a natureza. Aí sim você descansa a sua mente. Ficar no seu celular, achando que você está descansando. Só deita, né? Ou então só deita. Coloca uma musiquinha lá, baixinha, sei lá, se Dani, você não uma coisa consegue que eu gosto muito de fazer antes de dormir é a hora de eu deitar e ficar só respirando, sentindo a minha respiração. Repouso. Respirando. Nada de ficar no celular. Não é, isso acelera mais ainda, né? Então, essa é uma coisa muito boa. A gratidão, que ela também já falou na semana passada um pouco sobre isso também. E que aqui ela como é importante, dentro lá daquele seu diário, você agradecer todos os dias as coisas que aconteceram no seu dia também. Então, são técnicas importantes que ela traz aqui, né? O planejamento. Principalmente os planos de crise, né? Imaginar o que pode dar errado de acordo com aquilo que eu quero, né? O que pode dar de errado? Imagina o que pode dar de errado. Quais são as soluções que você busca para isso? Não significa ficar no errado, mas é também não criar grandes expectativas, né? Tem aquele exercício, tem um exercício da TCC que a gente faz bastante, que é, tá bom, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Que pode acontecer
eu tô com medo de viajar. Qual que é a pior, né? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se você pegar seu carro e viajar? Eu sofri um acidente e morri. Tá. E beleza. Quanto que isso? Quais são as chances disso acontecer? Qual é a probabilidade disso acontecer? E diminuindo, a gente chama isso de seta descendente, né? E ir diminuindo até ela entender que todo mundo corre risco, que o risco faz parte da vida, mas que, né, tem É isso que eu ia falar agora, eu tava na minha cabeça! Que o Randall e a mulher dele, eles fazem isso. E a mulher dele sempre faziam essa brincadeira de pensar, temos que ter uma conversa séria com os filhos, ou temos que ter uma conversa séria com o irmão, com o chefe. Vamos fazer a brincadeira de qual a pior coisa que pode acontecer na conversa? Não, e eles iam Gente, eles iam num negócio. Certinho agora. Eu falava, meu Deus, gente, aquele casal tinha uma sintonia, né? Ai, que sintonia aquele casal tem. Eles eram lindos, Randall. Nossa, muito bom. Agora eu sou assim, voltando à sua identidade. Assistiria milhões e milhões de vezes. De novo. Então, essa parte aqui, ó, que eu achei bem legal, é que assim, né? As pessoas, eu nasci assim, eu sou sempre Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. A identidade, ela é uma coisa que se altera ao longo da vida. A gente já falou isso em outras lives, né? Em outros livros. Que hoje, com o que é que eu me identifico? Quando a gente é criança, a gente se identifica com várias coisas naquela época. E depois que a gente vê adolescente, a gente fala assim, ai meu Deus, como que eu escutava essa música? Como que eu pude gostar daquilo? E hoje, na minha idade, às vezes eu fico olhando para algumas coisas do meu passado e falo, gente, como que eu usei aquela roupa? Como que eu tive aquele cabelo? Porque eu não me identifico mais com aquilo. Primeiro que o mundo muda e a gente vai acompanhando a gente muda. Exatamente. Olha, identidade entender que a gente como a gente se relaciona, com o que a gente se identifica. É isso. Hoje. Tem relação à cultura, tem relação à família, tem relação a amigos, valores, crenças. Então, essa identidade, ela não tem como, ela não é igual a que você vai lá. Foi antes. Né? Eu costumo dizer, aquilo que era verdade para mim há um ano atrás, nem é hoje. Às vezes muda. Gente, não é? Então, por isso que é importante a gente falar, agora eu sou assim. Hoje eu sou assim. Hoje eu sou assim. Lindo. Aí ela fala do prós e contras da terapia comportamental dialética, né? Que é trabalhar essas mudanças, né? De como a gente trabalha. Maravilhosa essa terapia, né? Muito legal. Gosto bastante dela. Eu não sei se você já... Entender o que você quer mudar, entender quem é você hoje, esse prós e contras, como você faz isso, fazer essa leitura, Greta, né? você já viu o podcast Terapia do Dia a Dia? Já. Ela é dialética, aquela... É dialética, sim. E eu gosto muito de fazer essas perguntas, assim, sabe? Sim. Qual é a mudança que eu quero fazer em mim hoje? O que eu preciso? Quais são os objetivos que eu tenho hoje? Eu realmente quero isso? Será que eu quero isso de verdade? Essa pergunta. Será que isso é a minha verdade de hoje? Né? E olhar como e usar o pra quê, né? Pergunta. Eu acho que E o pra quê? O pra quê. Sim. Né? Peraí, mas pra quê? Pra quê? Porque que eu quero isso? As pessoas elas têm uma tendência a falar o porquê, né? Oi, Osmar, gente. Pra que é movimento? Porque é outra história, né? Porque justifica o que você fez. Justifica, tem uma história. Para que te dá significado, para onde você vai, dá motivos para você continuar ou não. Então, o para que é muito importante. Então, por que eu tô fazendo faculdade? Teve um motivo para você entrar, mas para que você continua? Pra que eu continue esse movimento? Para que eu quero me formar? Para que eu quero ser isso? Então, eu acho que tem essa pergunta é muito importante aqui para o exercício que ela traz, né? Que a gente deve... Esses movimentos, né?
que a gente deve, tudo que a gente quer mudar, toda mudança que a gente enxerga que a gente precisa fazer, ou que alguém está dizendo que a gente precisa fazer, a gente deveria fazer esse exercício, né? De quais são os prós, quais são os contra daquela mudança. E se aquilo que você quer manter também. Né? Manter algumas coisas como estão, quais são os prós e contras disso também. Olhar para isso, né? Nossa, muito legal. Isso é bem bacana. Último de hoje. É bem prático esse livro, viu, gente? Ele bem prático esse livro. Faz bastante exercício reflexivo mesmo, assim, de você escrever, de fazer, de olhar. É muito bom. Grandes mudanças de vida, por onde começar? Nosso último de hoje. Sim. É muito interessante, porque a gente escuta bastante gente procurando terapia, falando que chega um momento assim, você fala, e aí, o que eu quero? Tô vindo aqui porque eu não quero mais ficar nesse lugar que eu tô, quero mudar, né? Não quero ficar onde eu tô, quero uma mudança aqui. E aí, é por onde a gente tem que começar, é olhar para isso. Né? Fazer as questões todas, se tem uma coisa incomodando, eu sempre falo para as pessoas assim, o incômodo é sinal. Se está incomodando, você tem que olhar para o que está incomodando. Por que está incomodando? O que você teria que fazer para que isso deixasse de incomodar? Porque a motivação, ela é mantida por incômodos. Ter um motivo é ter uma necessidade, é querer alguma coisa, né? O motivo, porque assim, se eu tô bem como eu estou, eu tenho satisfação. Não tá tudo bem, não vou mudar porque não quero mudar isso. Né? Tudo bem. Isso daqui está alimentando a minha alma, está alimentando a minha vida e eu tô tranquilinha com isso aqui. Mas para eu ter motivação, eu preciso ter uma falta de alguma coisa, uma necessidade de algo. Ou de dar continuidade àquilo, né? Melhorar aquilo a cada dia, ou uma coisa nova. Então, eu acho que a gente tem que começar pela identificação da necessidade. Isso, exatamente. Né? Eu acho que a grande mudança, o que ela pode começar com pequenas coisas. São pequenas coisas, aquilo que me incomoda, eu mergulho para ver o que está me incomodando, como eu posso melhorar essa situação, como que eu posso ver o que é real disso. Então, e aí ela vai realmente preciso, bem, né? Sim. Então ela fala, né? Nem sempre fica claro que precisamos mudar e como realizar essa mudança. Por isso, a busca por um profissional te ajudar a trabalhar, isso é interessante, né? Porque a gente não pode mudar tudo o que a gente quer, né? Mas são passos a passos. Como que a gente vai entendendo isso? Então, a gente tem que conhecer o que é o problema, entender o incômodo, quais são tornar ele as emoções que estão atreladas, quais são as emoções, o que eu sinto com esses incômodos para poder entender como que eu posso me movimentar. Né? Porque a gente só vai conseguir se movimentar entendendo o que incomoda, por que está incomodando e para onde isso vai me levar. Né? Então, ela é um pouco desse olhar, né? Assim, é uma reflexão sobre tudo isso, sobre toda essa situação. Então, você começa por você. Né? A resposta, por onde começar? Por você mesmo, investigando, instigando, conhecendo, entendendo qual é essa falta de motivação, quais são as questões que te levam para esse lugar. Como ela é dialética, a gente percebe que tudo é questionamento para ela, tudo, né? Se bem que terapia é isso por si só. Terapia é isso. Mas a dialética, ela tem muito isso, né? De você mas é através da pergunta que a gente realmente consegue, enquanto paciente, também se movimentar. Se você não souber... não lembro agora, mas tem vários lugares que a gente vê isso aí que as pessoas falam. Nem sempre é a resposta. Não é. Mas se você não souber fazer a pergunta, talvez você nunca vai ter uma boa resposta. É isso, gente. Né, gente? Olha que foi tão rapidinho essa parte. Tranquilinho, né? E agora na parte 3 é sobre a dor emocional. Sobre a dor emocional na semana que vem. E também não é muito grande não, amiga. É tranquilo pelo jeito também. É que é uma leitura muito tranquila, né? Tá dando pra gente fazer as partes tudo certo. Eu acho que vai dar pra gente fazer parte mais ou menos parte. Assim. Eu acho que dá pra fazer parte. A primeira foi maior porque tinha a introdução também, né?
Mas acredito que a gente tá seguindo assim, amores. Quem comprar o livro, avisa a gente que comprou. Tem um pessoal que tá vendo lá no YouTube, mandando pra gente, falando que tá vendo, que às vezes faz terapia junto com as lives. Ah, que legal. E a gente agradece muito esse carinho de vocês, viu, gente? Sim, muito bom. Muito bom. Greta, amiga, até semana que vem. Amiga. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau.